Olá, aluno, tudo bem com você? Eu sou a professora Fernanda, professora de língua portuguesa. E na aula de hoje nós iremos aprofundar os nossos conhecimentos sobre o gênero textual crônica. Então, bora começar mais uma aula. #PortuguêsAnanda vem comigo. E aí, aluno? Você está acompanhando as videoaulas do Estação Educação direitinho? Nós agora vamos aprofundar os conhecimentos. Em outro vídeo do Estação Educação, nós estudamos o gênero narrativo e aí demos destaque ao conto e à crônica. Depois, tivemos aulas também no Estação sobre o conto, a estrutura do conto, o conceito de conto, os exemplos de conto. E hoje, nós iremos aprofundar os nossos conhecimentos sobre o tipo textual crônica, que faz parte também do gênero narrativo. Então, se você quiser aprofundar os seus conhecimentos sobre crônica, esta é a aula que nós vamos iniciar agora. Vamos lá? Vamos estudar a nossa língua. Eu trouxe nos slides, primeiramente, o conceito de crônica. Crônica é um gênero textual narrativo típico de jornais e revistas. Seus temas, em geral, são ligados à vida cotidiana urbana. Então, vejam, nós já podemos definir aqui a crônica como um gênero tipicamente urbano. E é um texto típico de jornais e revista. Ele circula nesse ambiente. Então, ele vai trazer contextos ligados à vida urbana, principalmente às situações do cotidiano da vida urbana. A crônica é um gênero textual muito presente em jornais e revistas. Em geral, os assuntos abordados em textos desse tipo são voltados ao cotidiano das cidades. A crônica pode ser entendida como um retrato verbal particular dos acontecimentos urbanos. Então, a gente aborda a crônica principalmente em jornais e revistas. Mas hoje, com os meios de comunicação, com a internet, nós também temos as crônicas em páginas na internet, em redes sociais. Como tudo evoluiu para a internet, a crônica também entrou nesse meio digital. Então, a gente também pode observar alguns textos desse gênero dentro de sites na internet, sempre no meio jornalístico, né? Nesse mundo de textos jornalísticos. Os bons cronistas são aqueles que conseguem perceber no dia a dia suas vidas, suas impressões, suas ideias, suas visões da realidade que não foram percebidas por todos. Embora não seja uma regra, as crônicas costumam tratar de assuntos mais leves e de um modo humorístico. Temos inclusive uma crônica chamada crônica humorística, que ela vai mais para esse lado da ironia, do humor. E aí o cronista, a principal característica desse texto é ele tirar de situações cotidianas, situações que nós nem percebemos no nosso dia a dia. Às vezes, uma imagem que ele vê numa praça de algo acontecendo, ou no trabalho, ou em casa, ele sempre vai estar destacando situações que às vezes a gente não parou para observar, que acontece com todos nós e na nossa vida mesmo cotidiana. Quais são as características da crônica? Bom, ela é um gênero discursivo que mescla a tipologia narrativa com trechos reflexivos e, em alguns casos, argumentativos. Então, a crônica ela está dentro do gênero narrativo, ela é esse tipo de texto do gênero narrativo e ela vai trazer a narração com reflexão. Assim como a fábula traz a narração com um final moral, aqui ele vai trazer, dentro da narração, reflexões que vai nos levar a pensar e a questionar aquele contexto que ele trouxe ali na sua crônica. A linguagem, ela costuma ser leve e também marcada pela coloquialidade. E não raro, cada cronista tem seu estilo próprio no uso das palavras. Como ela é um gênero desse ambiente jornalístico, ela precisa ser leve, a linguagem coloquial, ou seja, a linguagem informal, simples, para que todas as pessoas que forem ter acesso ao texto consigam compreender o que está escrito ali. Se fosse uma linguagem muito formal, de repente um leitor não ia conseguir compreender e não é esse o objetivo da crônica. O objetivo é narrar situações do dia a dia de forma leve, levando a pessoa a refletir sobre aquela situação. Os temas, comuns
das crônicas são os mais variáveis possíveis. Por ser um gênero nascido na cidade, é comum que tudo que ocorra no ambiente urbano passe a ser escrito em forma de crônica. Eu trouxe para você aqui um trecho da última crônica feita pelo maior cronista, um dos maiores cronistas, né, brasileiros, que é o Carlos Drummond de Andrade, que ele escreveu essa crônica em 1984. E ele começa com uma expressão, né, italiana, tchau, que quer dizer tchau. Acompanhe a leitura dessa crônica. Há 64 anos, um adolescente fascinado por papel impresso notou que no andar térreo do prédio onde morava, um placar exibia cada manhã a primeira página de um jornal modestíssimo, porém jornal. Não teve dúvida, entrou e ofereceu seus serviços ao diretor, que era sozinho, todo o pessoal da redação. O homem olhou, cético, e perguntou: sobre o que pretende escrever? Sobre tudo. Cinema, literatura, vida urbana, moral, coisas desse mundo e de qualquer outro possível. O diretor, ao perceber que alguém mesmo inepto se dispunha a fazer o jornal para ele, praticamente de graça, topou. Nasceu aí, na velha Belo Horizonte dos anos 20, um cronista que ainda hoje, com a graça de Deus e com ou sem assunto, comete suas croniquices. Comete é tempo errado de verbo, melhor dizer, cometia, pois chegou o momento desse conto mais rabiscador de letras pendurar as chuteiras, que na prática jamais calçou, e dizer aos leitores um tchau, adeus sem melancolia, mais oportuno. Carlos Drummond de Andrade, sua última crônica, escrita em 1984. Então, vamos analisar essa crônica. A leitura de um texto de Drummond, ela sempre nos leva às reflexões. Ela sempre permite a gente a perceber a leveza da linguagem que ele utiliza. O tom coloquial, ele escreve como se nós tivéssemos contato com ele pessoal. Ele tem a precisão de artista e ele traz sempre possíveis temas de uma crônica quando ele escreve do que ele pode, né, que ele poderia abordar. Aí ele fala cinema, literatura, vida urbana, moral, coisas desse mundo, de qualquer outro possível. Então ele traz aqui sobre o que pode ser escrito, né, uma crônica. Bom, existem vários tipos de crônicas. Vamos acompanhar aqui nos slides que nós temos desde apenas as crônicas narrativas, passando pelas crônicas jornalísticas, até também algumas crônicas poéticas, que flertam com o literário. Então ela sai um pouco dessa esfera jornalística, ela vai para o literário. Inclusive, a gente tem, né, eu acabei de citar para você Carlos Drummond, mas a gente tem outros grandes cronistas brasileiros, como o Machado de Assis, Lima Barreto, e também a Clarice Lispector, que é uma poetisa e cronista famosa. Eles foram renomados cronistas em seus tempos, né? Então, a crônica narrativa. O que seria a crônica narrativa? Bom, a crônica narrativa é aquela que contém apenas elementos da narração em sua estrutura, ou seja, ela apresenta personagem, tempo, espaço e enredo. Se você tiver dúvida sobre estrutura e elementos da narrativa, volte aí em alguma videoaula do Estação Educação, que nós estudamos o gênero narrativo, inclusive nós demos ênfase à crônica e ao conto. Bom, então além dessa estrutura do texto narrativo, nas crônicas, né, narrativas, não há longos trechos reflexivos ou argumentativos, como é comum naqueles publicados em jornais. O assunto da crônica narrativa é, via de regra, um tema vinculado ao cotidiano das cidades. Então, portanto, a crônica narrativa ela não é muito longa, ela não é uma crônica muito extensa e ela está vinculada ao cotidiano das cidades, sem trazer muitas questões reflexivas e argumentativas. Bom, a crônica jornalística, ela pode ser caracterizada como um gênero que mistura. Nessa crônica nós teremos fragmentos narrativos, em geral pequenos fatos do cotidiano são contados para em seguida promover-se uma reflexão sobre eles. Trechos mais longos de reflexão e argumentação sobre o fato narrado. Então, por ser publicado em jornais, é esperado que o tema da crônica jornalística seja de interesse de um grupo social, não apenas do próprio cronista.
Normalmente, os principais acontecimentos do dia da semana anterior são assuntos redigidos nas crônicas jornalísticas. Então, a diferença entre a crônica jornalística para a crônica narrativa é que a narrativa vai narrar aqueles fatos do cotidiano, não vai aprofundar as reflexões e nem as argumentações. Já a crônica jornalística, ela vai trazer trechos mais longos de reflexões e argumentações sobre aquele fato do cotidiano que foi narrado anteriormente. A humorística, na verdade, a crônica humorística, ela seria um subtítulo entre a crônica narrativa e a crônica jornalística. Por quê? Porque ela tem somente um enfoque mais para o humor. Então ela traz um enfoque humorístico acerca das cenas e acontecimentos do cotidiano. Então, para atingir esse grau de comédia, cada cronista adota um estilo particular. Tem aqueles que usam a ironia para marcar a linguagem, né, essa figura de linguagem, ironia. Outros abordam assuntos cômicos por natureza, ou ainda os cronistas que constroem discursos engraçados por meio de associações inusitadas. Então, quanto mais original e criativa, melhor será a crônica. Então, o enfoque humorístico, ele vai ser utilizado dentro ou da crônica narrativa ou da crônica jornalística. Então, a crônica humorística, ela é como se fosse um subtítulo, né, dessas duas crônicas principais, narrativa e a jornalística. A pergunta que eu faço a você: você saberia produzir uma crônica? Você saberia escrever uma crônica? Como que eu vou escrever uma crônica? Então, primeiro a gente pensa o seguinte: nós já sabemos sobre o que escrever. É algo do cotidiano, algo da nossa vida habitual. Então, algo que acontece na nossa casa, na nossa rua, com os nossos amigos, na nossa escola. É o primeiro ponto, definir um tema do cotidiano para a gente escrever uma crônica. Tem alguns passos que eu trouxe aqui para vocês nos slides. Visualizem o seguinte: para produzir uma boa crônica, é necessário, antes de mais nada, ser um bom observador da vida cotidiana das cidades. Então, se eu não sou uma boa observadora, eu não vou conseguir ter elementos para produzir uma crônica. Porque é pela observação da realidade, por uma perspectiva inusitada, que o cronista encontra o tema de seus textos. Então, além disso, além de observar a realidade, um texto de qualidade deve ser projetado, rascunhado e revisado sempre que possível. Claro, para escrever uma crônica, eu tenho que primeiro passar no rascunho, escrever, colocando o texto de forma bem interessante. No caso das crônicas narrativas, vale a pena planejar muito bem, né? Quais serão os personagens, onde vai se passar a história, o cenário, o tempo. A história vai falar sobre o quê? O enredo. Caso seja para escrever uma crônica jornalística, vale a pena pesquisar o ponto de vista que vai ser apresentado e fundamentar bem o que será defendido no texto. Já que essa crônica jornalística, ela terá esse cunho de reflexão e de argumentação. Então eu vou formar uma opinião, ali eu vou dar esse toque de pessoalidade formando uma opinião. Então eu preciso saber do que se trata e saber argumentar bem o meu ponto de vista na hora de escrever. Bom, a estrutura da crônica, é importante a gente pensar que a crônica não é um texto muito longo e nem tem uma estrutura muito enrijecida. Basicamente, um texto narrativo, nós sabemos que ela apresenta introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, a crônica também vai apresentar essa estrutura. O título curto, um título com uma palavra, duas, que leve a pessoa a ter a curiosidade de ler aquele texto. E na introdução, o que eu vou colocar numa introdução de uma crônica, no primeiro parágrafo? Eu tenho que delimitar o tempo, o local onde aquela crônica está se passando, quem é o personagem, são geralmente poucos personagens, e a situação inicial que vai dar o boom para iniciar a minha história. Então tudo isso eu vou colocar na introdução. Não é a descrição da história em si. Eu vou citar e começar a falar sobre a história. No desenvolvimento, que eu vou trazer a problematização da história, eu vou desenrolar os fatos, eu vou colocar as características, esmiuçar e também já trazer as reflexões, caso você for produzir uma crônica jornalística. Clímax é aquele momento de maior tensão, de maior emoção, que leva o leitor a refletir mais sobre aquela situação, tudo isso no desenvolvimento. E o último parágrafo é o desfecho, que será a resolução do conflito e uma moral implícita. É importante a gente pensar
que ali não vai ser colocado uma moral, uma ordem, ou como você deve ou não agir. Ali, a moral ela vai estar implícita. A partir dos pensamentos, a partir dos questionamentos que foram feitos durante toda a crônica, eu vou entender, não, essa crônica ela quis dizer que eu devo agir assim, ou que eu devo pensar dessa forma. Então essa moral ela vai estar implícita, ou seja, ela não vai estar clara ali na crônica. É para levar realmente o leitor a pensar e a refletir sobre aquela situação. Para a gente terminar a nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês aqui, para vocês conhecerem os principais cronistas brasileiros e depois uma proposta de produção muito legal. Bom, o primeiro grande cronista da nossa literatura foi o grande poeta, escritor, romancista Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis, 1839 a 1908, ele foi um escritor brasileiro considerado por muitos críticos, estudiosos, escritores e leitores, o maior nome da nossa literatura brasileira. Ele é filho de um pintor de paredes, que era mulato, e de uma lavadeira. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu pobre no subúrbio carioca, tornou-se o mais importante dos escritores brasileiros. Publicou poemas, crônicas, contos e romances em capítulos nos jornais para os quais trabalhou. A vivência nos jornais transformou o garoto de subúrbio num homem da cidade. O grande tema de toda a sua obra foi justamente a vida na cidade. No caso, o Rio de Janeiro. Na época, o Rio era a capital político-cultural do Brasil. As reflexões sobre seu dia a dia e sobre a alma de seus moradores. Um verdadeiro historiador do cotidiano. Esse foi o nosso Machado de Assis. Outro grande cronista brasileiro é o Lima Barreto. Ele nasceu em 1881 e morreu em 1922. Foi um romancista, contista e cronista carioca também. As crônicas de Lima Barreto é abrangente e voltada a retratar a sociedade brasileira, ao cotidiano, face a modernização da cidade e da agutização das desigualdades sociais que começaram a ocorrer naquela época. Vê-se que muitas das questões que ele evoca entre suas cenas nas ciências sociais a partir das décadas de 60 e 70 do século passado. Outra grande cronista brasileira é a Cecília Meirelles. Nasceu em 1901, morreu em 1964. Cecília foi escritora, jornalista, professora, pintora e considerada uma das mais importantes poetisas do Brasil. Poeta intimista, próxima à abstração da música, ao sentimento religioso e à fluidez do sonho, temas que Cecília retratava eram recorrentes, seria amor, morte, tempo, eternidade, o que se evidencia já a partir dos títulos de seus livros, como Vaga Música e Mar Absoluto. Cecília era mais da linguagem poética, mas também escreveu várias crônicas muito legais para a nossa literatura. Rubem Braga, ele nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, dia 12 de janeiro de 1913 e morreu no Rio de Janeiro, dia 19 de dezembro de 1990. Foi um escritor lembrado como um dos melhores cronistas brasileiros. As crônicas impregnadas com o amor do autor à vida simples, dos humildes e sofredores, abordam assuntos do dia a dia, da infância, da mocidade, dos primeiros amores da vida. A gente vai terminar como principal autor, cronista brasileiro, o querido Carlos Drummond, que nós já lemos um texto dele. Ele nasceu em 1902 e morreu em 1987. Foi poeta, contista e cronista brasileiro do período do modernismo. Foi um grande autor modernista. Ele é considerado um dos maiores escritores do Brasil. Ele fez parte da segunda geração modernista. Foi precursor da chamada poesia de 30, com a publicação da obra Alguma Poesia. E agora, vou propor para você fazer em casa uma crônica. Escolha um tema urbano, escolha um tema que aconteceu com você na escola, ou na sua rua, ou com seus amigos em alguma festa, ou observar alguma cena na praça, perto da sua casa, na sua comunidade, enfim. Escolha algo que aconteça, observe aquela cena e produza uma crônica simples.
Coloque alguma reflexão, escreva uma crônica jornalística com essa estrutura básica de introdução, desenvolvimento e conclusão e abre a sua imaginação, coloque no papel e boa escrita. E aí chegou o fim, mais uma aula de língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado dessa crônica, desse mundo da imaginação que nos leva a refletir, que nos traz emoções. O texto narrativo ele tem esse poder, né, de nos fazer refletir, nos fazer emocionar e nos trazer coisas, sentimentos bons. Até a próxima aula. Teremos com certeza mais videoaulas aí na Estação Educação. E eu aguardo vocês novamente. Um beijo, fique com Deus. Beijos da professora Fernanda.